cavalo revela a verdade e salva menino pobre das brutalidades de sua madrasta. Na pequena vila de São João do Vale, o luar se refletia nas poças formadas pela chuva que caíra durante a noite. Mas a beleza da cena escondia um drama silencioso, o que apenas Lucas podia sentir na pele. O garoto de 14 anos, magro e com os olhos marcados pelo sofrimento, vivia sob a tirania de sua madrasta, uma mulher amarga e cruel. Depois que seu pai morrera, ela transformara a casa em um verdadeiro inferno. Com um coração endurecido pela dor, sua voz era como um chicote, cortante e implacável. Era numa noite como aquela que a vida de Lucas mudaria para sempre, depois de mais uma severa punição, onde não só lhe tiraram o direito de sair, mas também o feriram com palavras cortantes. Ele fugiu para o estábulo. Estrela, o majestoso cavalo negro com uma crina que parecia a própria noite, era seu único alicerce. Quando Lucas deslizou os dedos pelo lombo do animal, sentiu que o mundo ao seu redor deixava de existir. As lágrimas vinham sem controle. Ele abaixou a cabeça, murmurando seus medos e angústias. A chuva caía lá fora, como se quisesse apagar a dor que pulsava dentro dele. Foi então que algo incrível aconteceu. Estrela, com seus profundos olhos castanhos, parecia brilhar de uma forma incomum. Lucas, atônito, notou que o cavalo respondia a ele, não com palavras, mas com uma força invisível, uma conexão que ia além do entendimento. Ele não sabia como, mas sentia que Estrela não era um cavalo comum. Você sabe da minha dor, não sabe? Lucas perguntou, sua voz embargada. Para sua surpresa, Estrela balançou a cabeça, como se dissesse sim. Em um sussurro, a criatura revelou verdades que Lucas nunca imaginara. Sua madrasta, ela guarda um segredo sobre sua família. Algo sombrio. O coração de Lucas disparou. Que segredo? O que poderia ser tão terrível? Quando voltou para casa naquela noite, tudo parecia mais escuro. A tensão pairava no ar como um nevoeiro. Sua madrasta o encarou com olhos famintos, pronta para atacar. Lucas se perguntou se estava preparado para a verdade. E se a revelação sobre sua madrasta pudesse mudar? Tudo. Ele se lembrou do que Estrela dissera. O desejo de confrontá-la crescia dentro dele. Mas e se isso apenas agravasse a situação? Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia tímido atrás das nuvens, Lucas se sentiu dividido. Ele queria liberdade, não apenas para si, mas para todos que estavam sob o domínio daquela mulher. A lembrança de Estrela lhe deu coragem. A conexão mágica que havia feito impulsionava. Mas o que aconteceria se ele decidisse agir? Ele tinha o poder de mudar seu destino, mas o preço a pagar poderia ser alto. Como coração na mão, Lucas decidiu que, junto de Estrela, buscaria a verdade. Mas a pergunta ardia em sua mente. Estaria pronto para enfrentar o que descobrisse? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas refletia sobre o que havia aprendido com Estrela, a tensão dentro de casa crescia como uma tempestade prestes a estourar. O sol mal iluminava o ambiente e, com o coração na mão, ele decidiu enfrentar sua madrasta. Um passo atrás do outro o levava à sala. Ele sabia que a conversa seria difícil, mas sentia que precisava descobrir a verdade, a tal verdade que Estrela dissera. A voz dela ecoou em sua mente, intensa e clara. Ele guarda um segredo sobre a sua família, algo sombrio.
Lucas parou diante da porta da sala, respirou fundo e pegou coragem. Ao entrar, a madrasta estava sentada em frente à mesa, seus olhos frios como gelo. Lucas, ela gritou, com desdém. O que é que você quer? A raiva ferveu dentro dele. Eu quero saber a verdade sobre você, sobre minha família. As palavras saíram como flechas, afiadas e rápidas. E então, algo inesperado aconteceu. Ela olhou para ele e por um segundo seus olhos vacilaram. Para surpresa de Lucas, uma expressão de pavor cruzou seu rosto. Você não deveria ter perguntado isso, menino. Ela se levantou, a cadeira rangendo contra o chão. Lucas sentiu um frio na barriga. Por que não? O que você esconde? O ar parecia mais denso, como se a verdade estivesse prestes a se libertar. A madrasta se aproximou e seu olhar se tornava cada vez mais ameaçador. Ela finalmente falou, mas não foi sobre segredos, e sim sobre ele. Você nunca deveria ter nascido, Lucas. A frase caiu como uma bomba. Ele arregalou os olhos, atônito. Seu pai, eu não sou sua madrasta, Di. Verdade. Quando sua mãe morreu, eu fiz um acordo horrível. O que quer que você descubra poderá destruir tudo. O coração de Lucas disparou. A realidade que conhecia começava a despedaçar. Do que você está falando? Ele respirava rápido, as palavras de Estrela reverberando em sua mente. Se não é você, então quem sou eu? Antes que ela pudesse responder, um forte barulho veio do outro lado da casa. Um grito cortante, do tipo que congelava o sangue. Lucas virou-se, o mundo à sua volta escurecendo. Era uma voz familiar, mas que estava longe, muito longe. Lucas, ele reconheceu. Era seu melhor amigo, Pedro. Sem pensar, ele correu em direção à origem do som. Ao passar pela porta dos fundos, encontrou Pedro, olhando para a estrada, as pernas tremendo. Lucas, você precisa ver isso. E apontou com a mão trêmula. No final da estrada, uma figura se destacava. Era um homem vestido de preto, com uma capa que balançava ao vento. Seu rosto estava escondido sob a sombra do capuz, mas os olhos penetraram fundo na alma de Lucas. Algo neste homem parecia familiar, uma sensação de déjà vu, mas misturada com medo. Quem é ele? Lucas sussurrou, um frio na espinha. Pedro olhou fixamente, paralisado. Eu não sei, mas ele está vindo em sua direção. A figura começou a avançar, lenta, mas implacável. Lucas sentiu um frio na barriga e uma certeza absoluta. O que quer que estivesse acontecendo não era apenas sobre sua madrasta ou sobre a verdade que buscava. Era algo muito maior. Ele voltou a olhar para Pedro, e sua mente girava em confusão. E se isso estiver relacionado ao que ela esconde? Antes que pudesse raciocinar mais, um vento forte cortou o ambiente, levando uma sensação de que a revelação estava prestes a se desenrolar. E enquanto o homem se aproximava, a pergunta ecoava dentro dele. O que mais eu não sei? Enquanto Lucas refletia sobre o que havia aprendido com Estrela, a tensão dentro de casa crescia, como uma tempestade prestes a estourar. O sol mal iluminava o ambiente, e com o coração na mão, ele decidiu enfrentar sua madrasta. Um passo atrás do outro o levava à sala. Ele sabia que a conversa seria difícil, mas sentia que precisava descobrir a verdade. A tal verdade que Estrela dissera. A voz dela ecoou em sua mente, intensa e clara. Ela guarda um segredo sobre sua família, algo sombrio. Lucas parou diante da porta da sala, respirou fundo e pegou coragem. Ao entrar, a madrasta estava sentada em frente à mesa, seus olhos frios como gelo. Lucas, ela gritou com desdém. O que você quer? A raiva ferveu dentro dele. Ou quer saber a verdade sobre você? Sobre minha família. As palavras saíram como flechas, afiadas e rápidas. E então, algo inesperado aconteceu. Ela olhou para ele, e por um segundo, seus olhos vacilaram. Para a surpresa de Lucas, uma expressão de pavor cruzou seu rosto. Você. Não deveria ter perguntado isso, menino. Ela se levantou, a cadeira rangendo contra o chão.
Lucas sentiu um frio na barriga. Por que não? O que você esconde? O ar parecia mais denso, como se a verdade estivesse prestes a se libertar. A madrasta se aproximou, e seu olhar se tornava cada vez mais ameaçador. Ela finalmente falou, mas não foi sobre segredos, e sim sobre ele. Você nunca deveria ter nascido, Lucas. A frase caiu como uma bomba. Ele arregalou os olhos, atônito. Seu pai... Eu não sou sua madrasta de verdade. Quando sua mãe morreu, eu fiz um acordo horrível. O que quer que você descubra poderá destruir tudo. O coração de Lucas disparou. A realidade que conhecia começava a despedaçar. Do que você está falando? Ele respirava rápido, as palavras de Estrela reverberando em sua mente. Se não é você, então quem sou eu? Antes que ela pudesse responder, um forte barulho veio do outro lado da casa. Um grito cortante, do tipo que congelava o sangue. Lucas virou-se, o mundo à sua volta escurecendo. Era uma voz familiar, mas que estava longe, muito longe. Lucas, ele reconheceu. Era seu melhor amigo, Pedro. Sem pensar, ele correu em direção à origem do som. Ao passar pela porta dos fundos, encontrou Pedro olhando para a estrada, as pernas tremendo. Lucas, você precisa ver isso. Ele apontou com a mão trêmula. No final da estrada, uma figura se destacava. Era um homem, vestido de preto, com uma capa que balançava ao vento. Seu rosto estava escondido sob a sombra do capuz, mas os olhos penetraram fundo na alma de Lucas. Algo neste homem parecia familiar. Uma sensação de déjà vu, mas misturada com medo. Quem é ele? Lucas sussurrou, um frio na espinha. Pedro olhou fixamente, paralisado. Eu não sei, mas ele está vindo em sua direção. A figura começou a avançar, lenta, mas implacável. Lucas sentiu um frio na barriga e uma certeza absoluta. O que quer que estivesse acontecendo, não era apenas sobre sua madrasta ou sobre a verdade que buscava. Era algo muito maior. Ele voltou a olhar para Pedro, e sua mente girava em confusão. E se isso estiver relacionado ao quê? Ela esconde. Antes que pudesse raciocinar mais, um vento forte cortou o ambiente, levando uma sensação de que a revelação estava prestes a se desenrolar. E enquanto o homem se aproximava, a pergunta ecoava dentro dele: o que mais eu não sei? Então, num movimento rápido, o homem levantou o capuz, e para o choque de Lucas, ele viu o rosto do pai. Mas não era o pai que ele lembrava. A tele estava marcada, olhos escuros e cheios de uma tristeza profunda. E como se o tempo tivesse parado, Lucas ouviu a voz que não ouvia há anos. Lucas, não me reconhece? Fui eu quem te deixou. Fui eu quem fez o acordo. O impacto das palavras desabou sobre ele. As peças começaram a se encaixar em sua mente, mas o que mais o deixou atordoado foi o olhar de sua madrasta. Era um olhar de desespero. Não, você não pode estar aqui. Não pode. A atmosfera se tornava insuportável. Segredos, mentiras e agora sua própria origem em jogo. O que você quer dizer com isso? Lucas gritou, balançando a cabeça, tentando compreender. A verdade parecia escorregar de suas mãos. Era tudo uma armadilha? Ele não sabia em quem confiar. A madrasta agora exibia uma expressão de raiva misturada com medo. Você não sabe o que está envolvido. Não é seguro. Lucas se sentia paralisado, as emoções borbulhando dentro dele. A figura conhecida do pai e a figura ameaçadora da madrasta se tornavam uma só. O que isso significava para ele? E o que mais estava escondido nas sombras? Com o coração na boca, Lucas percebeu que a batalha pelo seu destino estava apenas começando, e que a resposta para suas perguntas provavelmente não seria nada que ele esperava. Enquanto Lucas refletia sobre o que havia aprendido com Estrela, a tensão dentro de casa crescia como uma tempestade prestes a estourar. O sol mal iluminava o ambiente, e com o coração na mão,
Ele decidiu enfrentar sua madrasta. Um passo atrás do outro o levava à sala. Ele sabia que a conversa seria difícil, mas sentia que precisava descobrir a verdade, a tal verdade que Estrela dissera. A voz dela ecoou em sua mente, intensa e clara. Ela guarda um segredo sobre sua família, algo sombrio. Lucas parou diante da porta da sala, respirou fundo e pegou coragem. Ao entrar, a madrasta estava sentada em frente à mesa, seus olhos frios como gelo. Lucas, ela gritou com desdém. O que você quer? A raiva ferveu dentro dele. Eu quero saber a verdade sobre você, sobre minha família. As palavras saíram como flechas, afiadas e rápidas. E então, algo inesperado aconteceu. Ela olhou para ele e, por um segundo, seus olhos vacilaram. Para a surpresa de Lucas, uma expressão de pavor cruzou seu rosto. Você não deveria ter perguntado isso, menino. Ela se levantou, a cadeira rangendo contra o chão. Lucas sentiu um frio na barriga. Por que não? O que você esconde? O ar parecia mais denso, como se a verdade estivesse prestes a se libertar. A madrasta se aproximou e seu olhar se tornava cada vez mais ameaçador. Ela finalmente falou, mas não foi sobre segredos, e sim sobre ele. Você nunca deveria ter nascido, Lucas. A frase caiu como uma bomba. Ele arregalou os olhos, atônito. Seu pai, eu não sou sua madrasta de verdade. Quando sua mãe morreu, eu fiz o acordo horrível. O que quer que você descubra, poderá destruir tudo. O coração de Lucas disparou. A realidade que conhecia começava a despedaçar. Do que é que você está falando? Ele respirava rápido, as palavras de Estrela reverberando em sua mente. Se não é você, em quem sou eu? Antes que ela pudesse responder, um forte barulho veio do outro lado da casa. Um grito cortante, do tipo que congelava o sangue. Lucas virou-se, o mundo à sua volta escurecendo. Era uma voz familiar, mas que estava longe, muito longe. Lucas, ele reconheceu. Era seu melhor amigo, Pedro. Sem pensar, ele correu em direção à origem do som. Ao passar pela porta dos fundos, encontrou Pedro olhando para a estrada, as pernas tremendo. Lucas, você precisa ver isso. Ele apontou com a mão trêmula. No final da estrada, uma figura se destacava. Era um homem, vestido de preto, com uma capa que balançava ao vento. Seu rosto estava escondido sob a sombra do capuz, mas os olhos penetraram fundo na alma de Lucas. Algo neste homem parecia familiar. Uma sensação de déjà vu, mas misturada com medo. Quem é ele? Lucas sussurrou, um frio na espinha. Pedro olhou fixamente, paralisado. Eu não sei, mas ele está vindo em sua direção. A figura começou a avançar, lenta, mas implacável. Lucas sentiu um frio na barriga e uma certeza absoluta. O que quer que estivesse acontecendo, não era apenas sobre sua madrasta, ou sobre a verdade que buscava. Era algo muito maior. Ele voltou a olhar para Pedro, e sua mente girava em confusão. E se isso estiver relacionado ao que ela esconde? Antes que pudesse raciocinar mais, um vento forte cortou o ambiente, levando uma sensação de que a revelação estava prestes a se desenrolar. E enquanto o homem se aproximava, a pergunta ecoava dentro dele. O que mais eu não sei? Então, num movimento rápido, o homem levantou o capuz, e para o choque de Lucas, ele viu o rosto do pai. Mas não era o pai que ele lembrava. A pele estava marcada, olhos escuros e cheios de uma tristeza profunda. E como se o tempo tivesse parado, Lucas ouviu a voz que não ouvia há anos. Lucas, não me reconhece? Fui eu quem te deixou. Fui eu quem fez o acordo. O impacto das palavras desabou sobre ele. As peças começaram a se encaixar em sua mente, mas o que mais o deixou atordoado foi o olhar de sua madrasta. Era um olhar de desespero. Não, você não. Pode estar aqui. Não pode.
A atmosfera se tornava insuportável. Segredos, mentiras e agora sua própria origem em jogo. O que você quer dizer com isso? Lucas gritou, balançando a cabeça, tentando compreender. A verdade parecia escorregar de suas mãos. Era tudo uma armadilha? Ele não sabia em quem confiar. A madrasta agora exibia uma expressão de raiva misturada com medo. Você não sabe o que está envolvido. Não é seguro. Lucas se sentia paralisado. As emoções borbulhando dentro dele. A figura conhecida do pai e a figura ameaçadora da madrasta se tornavam uma só. O que isso significava para ele? E o que mais estava escondido nas sombras? E como se um relâmpago tivesse cortado o céu, uma luz ofuscante surgiu, deixando todos ali cegos. O chão tremeu e Lucas sentiu uma força estranha puxá-lo, como se algo estivesse se rompendo entre os mundos. Ele olhou para o pai, a boca seca, uma única palavra saindo de seus lábios. Por quê? E antes que qualquer um pudesse responder, o céu desabou com um estrondo, e uma sombra escura se ergueu do chão, envolvendo tudo em neblina. A verdade vem para cobrar seu preço, Lucas. Uma voz ecoou, ressoando por todo o vale, e nesse momento, Lucas percebeu que a história que conhecia era apenas o começo de algo muito mais profundo e ameaçador. Enquanto Lucas refletia sobre o que havia aprendido com Estrela, a tensão dentro de casa crescia como uma tempestade prestes a estourar. O céu escurecera e então, do nada, uma luz ofuscante surgiu, deixando todos ali cegos. O chão tremeu sob seus pés. Uma sensação estranha de desespero e expectativa invadiu o ar. Ele olhou para o pai e a madrasta, mas não havia tempo para a conversa. O barulho ensurdecedor em volta deles cresceu e tudo parecia desmoronar. Por quê? Lucas gritou, tentando se fazer ouvir, mas sua voz ficou engolida por aquele estrondo poderoso. Ele estava apavorado. Que tipo de truque era aquele? E a sombra que crescia a seu redor? De repente, a luz se dissipou. E foi quando tudo parou. No meio da neblina, a figura de seu pai se manifestou completamente, mas era sua voz, fria e autoritária, que deu início ao que parecia ser um momento final. Você deve escolher, Lucas, a verdade ou a dor. Um já não pode mais existir sem o outro. O coração de Lucas disparou. O que você quer dizer? Ele sentia como se estivesse se afogando, as palavras voando de sua mente. E antes que pudesse processar mais, sua madrasta gritou: Não, você não pode deixá-lo fazer essa escolha. No entanto, as palavras da madrasta pareciam distantes, como se uma barreira invisível a separasse. O pai de Lucas deu um passo à frente, e o que antes era um homem, agora parecia uma sombra. A escolha está nas suas mãos. O tempo é curto. Nesse momento, uma explosão de luz surgiu atrás de Lucas. Ele se virou e viu Pedro sendo empurrado para a cena por uma força invisível. O rosto do amigo estava pálido, os olhos arregalados. Lucas, não escuta ele. Ele é um traidor. É uma armadilha. As palavras de Pedro cortaram a tensão como uma faca. A confusão abriu um buraco no estômago de Lucas. Como assim um traidor? O que isso significava? Um nó se formou na sua garganta. A verdade estava se movendo como uma tempestade ao seu redor, e ele mal conseguia acompanhar. Pedro, você não entende. Ele é meu pai. Lucas se viu lutando contra o próprio sistema nervoso, enquanto a incerteza corria por suas veias. Tudo em sua vida é uma mentira. Isso não é o que parece. Pedro gritou, apressando-se para se colocar na frente de Lucas. Ele não é quem você pensa que é. E ali, naquela confusão, a figura do pai começou a desmoronar, as linhas do rosto se misturando na escuridão. Você não pode acreditar nele, Lucas. Ele não é o que parece. Uma sensação de náusea tomou conta de Lucas. O caos na sala se intensificou, e a sombra do pai se dissipou, revelando uma realidade muito mais sombria. A luz que havia sido enviada a ele antes virou uma onda que fez as paredes tremerem. Lucas não queria mais ouvir.
Você não é meu pai. Você não é nada. Ele gritou, desesperado e emocional. O homem na frente dele já não era mais a imagem de segurança. Que pensava: alguém me diz a verdade. O que está acontecendo? E nesse momento, a sombra ao fundo apareceu como uma onça, claustrofóbica e imponente. Era uma mulher, e seu olhar era o mais apagado que ele já vira. Lucas. Ela sorriu. Você é apenas um peão nesse jogo. Um fio em uma teia de mentiras. Ele sentiu a vertigem. A verdade descortinada em um instante. Não apenas sobre seu pai, mas sobre sua própria vida. E enquanto a neblina se dispersava, Lucas entendeu que cada escolha que fazia lhe custaria caro. Com isso, um desejo profundo de liberdade cresceu nele, mas a pergunta ainda ecoava em sua mente. O que mais está em jogo? Ele não sabia se estava pronto para enfrentar a verdade, mas uma certeza emergia em seu coração. O jogo apenas começou. Enquanto Lucas refletia sobre o que havia aprendido com Estrela, a tensão dentro da casa crescia como uma tempestade prestes a estourar. O céu escurecera, e então, do nada, uma luz ofuscante surgiu, deixando todos ali cegos. O chão tremeu sob seus pés. Uma sensação estranha de desespero e expectativa invadiu o ar. Ele olhou para o pai e a madrasta, mas não havia tempo para conversa. O barulho ensurdecedor em volta deles cresceu e tudo parecia desmoronar. Por quê? Lucas gritou, tentando se fazer ouvir, mas sua voz ficou engolida por aquele estrondo poderoso. Ele estava apavorado. Que tipo de truque era aquele? E a sombra que crescia? A seu redor, de repente, a luz se dissipou. E foi quando tudo parou. No meio da neblina, a figura de seu pai se manifestou completamente. Mas era sua voz, fria e autoritária, que deu início ao que parecia ser um momento final. Você deve escolher, Lucas, a verdade ou a dor. Um já não pode mais existir sem o outro. O coração de Lucas disparou. O que você quer dizer? Ele sentia como se estivesse se afogando, as palavras voando da sua mente. E antes que pudesse processar mais, sua madrasta gritou: Não, você não pode deixá-lo fazer essa escolha. No entanto, o olhar da madrasta parecia distante, como se uma barreira invisível a separasse. O pai de Lucas deu um passo à frente, e o que antes era um homem agora parecia uma sombra. A escolha está nas suas mãos. O tempo é curto. Nesse momento, uma explosão de luz surgiu atrás de Lucas. Ele se virou e viu Pedro sendo empurrado para a cena por uma força invisível. O rosto do amigo estava pálido, os olhos arregalados. Lucas não escuta ele. Ele é um traidor, é uma armadilha. As palavras de Pedro cortaram a tensão como uma faca. A confusão abriu um buraco no estômago de Lucas. Como assim um traidor? O que isso significava? Um nó se formou na sua garganta. A verdade estava se movendo como uma tempestade ao seu redor, e ele mal conseguia acompanhar. Pedro, você não entende. Ele é meu pai. Lucas se viu lutando contra o próprio sistema nervoso, enquanto a incerteza corria por suas veias. Tudo em sua vida era uma mentira? Isso não é o que parece, Pedro gritou, apressando-se para se colocar na frente de Lucas. Ele não é quem você pensa que é. E ali, naquela confusão, a figura do pai começou a desmoronar, as linhas do rosto se misturando na escuridão. Você não pode acreditar nele, Lucas. Ele não é o que parece. Uma sensação de náusea tomou conta de Lucas. O caos na sala se intensificou, e a sombra do pai se dissipou, revelando uma realidade muito mais sombria. O sentimento de liberdade que Lucas tanto almejava parecia uma miragem agora. Você não é meu pai. Você não é nada, ele gritou, desesperado e emocional. O homem na frente dele já não era mais a imagem de segurança que pensava. Alguém me diz a verdade. O que está acontecendo? E nesse momento, a sombra ao fundo apareceu como uma onça,
claustrofóbica e imponente. Era uma mulher, e seu olhar era o mais apagado que ele já vira. Lucas, ela sorriu. Você é apenas um peão nesse jogo. Um fio e uma teia de mentiras. Foi então que a verdade veio à tona. Ela virou-se para a madrasta, que recuou, pálida como mármore. Você, Lucas balbuciou. Você é minha verdadeira mãe? Ela assentiu, um brilho de tristeza nos olhos. Sim, e muito tempo atrás, eu fui forçada a ficar longe de você. Te proteger era a única opção. O chão pareceu ceder sob Lucas. Mas você morreu. Eu vi o caixão. Um engano, a mulher disse, a voz tremendo. Fui forçada a fingir minha morte para escapar. O que sua madrasta escondeu é muito mais perigoso do que você imagina. As peças começaram a se encaixar de forma angustiante. A madrasta não era apenas uma tirana, mas alguém que mantinha uma verdade sobre a vida de Lucas, um jogo de poder manchado de sangue. E enquanto as lanças da revelação perfuravam seu coração, Lucas percebeu que o que havia pensado ser uma luta simples era, na verdade, um labirinto de traições e segredos. E antes que pudesse processar tudo, a mulher se inclinou para Lucas e sussurrou: Eles vêm atrás de mim. E agora, atrás de você. O terror inundou o ambiente, e o futuro de Lucas se desfez em um turbilhão. A escolha estava diante dele: continuar a buscar a verdade e arriscar tudo, ou ficar ali, paralisado pelo medo. Um grito distante ecoou pelo ar, quebrando o silêncio. Lucas sabia que a resposta estava a poucos passos. A pergunta ardia em sua mente: o que mais está em jogo? Enquanto Lucas refletia sobre o que havia aprendido com Estrela, a tensão na sala crescia, como uma tempestade prestes a estourar. O ar estava pesado, e Lucas podia sentir seu coração acelerado. A verdade exposta por sua mãe estava fresquinha na mente dele. Ela era a chave para desvendar tantos mistérios. Mas antes que pudesse digerir tudo, o chão tremeu novamente, fazendo-o desviar o olhar para a escuridão. Eles vêm atrás de mim, e agora, atrás de você. As palavras da sua mãe ecoaram, mas o pânico crescia em seu interior. Um grito distante cortou o silêncio, como um aviso. Lucas se virou rapidamente. O que estava acontecendo? A luz da verdade estava ofuscada por uma sombra ameaçadora. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. A madrasta pulou à frente, seus olhos cheios de desespero e culpa. Você não pode ouvi-la, Lucas. Não confie nela. Ela não é quem diz ser. Com esses gritos, tudo naquela sala começou a fazer sentido, mas também a se desmoronar. O nó na garganta do garoto se apertou. O que você quer dizer com isso? A madrasta gesticulou freneticamente. Ela está enganando você. Você não faz ideia do que realmente aconteceu. Eu fiz o que era preciso para te proteger. Lucas ficou em silêncio, as palavras flutuando em sua mente. Ele nunca tinha visto tanta vulnerabilidade nela. Mas então, algo que parecia impossível aconteceu. A sombra ao fundo começou a se transformar. A silhueta da mulher que se apresentava como sua mãe se distorcia, mudando de forma. Lucas, você não entende. A verdade que você busca não pode ser contada. A voz dela ecoava agora mais como um grito de guerra do que um sussurro de mãe. Ela deu um passo à frente e seu rosto mudou, revelando algo horripilante. Em vez de seu semblante familiar, uma máscara grotesca tomava o seu lugar, com olhos vazios e um sorriso sinistro. Não! Não! Lucas gritou, o terror tomando conta dele. A sala girava, e sua madrasta parecia se distanciar. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? Ele sentia o mundo desmoronando ao seu redor, as paredes parecendo se fechar. Pedro agarrou o braço de Lucas, tentando trazê-lo de volta para a realidade. Lucas, acorda! Ela está tentando te manipular. Mas a confusão de Lucas só aumentou. E olhou para seu amigo, e em um momento crucial, a verdade bateu forte como um soco no estômago.
O que você sabe sobre isso, Pedro? A pergunta foi como um tiro no escuro. A expressão de Pedro foi de dor, um instantâneo de uma batalha interna. Eu não posso dizer. Por quê? Não era mais uma questão, era um pedido de socorro. Lucas precisava de respostas, de qualquer forma, o que mais estava escondido. Então, uma explosão de luz interveio. Os móveis começaram a se mover, como se uma força invisível estivesse puxando tudo em direções diferentes. As vozes começaram a misturar-se em um grito coletivo. A mulher com a máscara grotesca avançou, mas não em direção a Lucas. Em vez disso, ela se virou para Pedro. Você é o caminho. A revelação no olhar dela fazia o sangue de Lucas ferver. O que Pedro tinha a ver com tudo aquilo? Não, você está mentindo, Pedro gritou. E naquele instante, a verdade despencou como um edifício em ruínas. Lucas percebeu que Pedro não era apenas seu amigo, mas o fio que ligava todas essas mentiras. Ele virou-se para Pedro, a respiração acelerada, o coração disparando. Você sabia, desde sempre? A sala ficou em silêncio. O desespero espreitava. E naquele momento, a figura do pai de Lucas, que havia se dissipado, voltou à cena. Você não pode confiar no seu amigo, Lucas. Ele não é quem pensa que é. As palavras do pai cortaram o ar como uma faca. A dúvida se acumulou em Lucas. O mundo já não tinha sentido. Ele sentiu como se estivesse flutuando, perdido em um mar de incerteza. O que ele pensou ser um caminho para a verdade era, na verdade, uma armadilha, cheia de traições e enganos. Enquanto a sala trepidava ao seu redor, Lucas ficou paralisado. Ele não sabia mais em quem confiar. Ele havia sido um peão, mas agora sentia o peso de suas escolhas. O que mais ele não sabia? A pergunta ecoava dentro dele, viva e pulsante, enquanto a escuridão cercava todos eles. Enquanto Lucas refletia sobre o que havia aprendido com Estrela, a tensão na sala crescia como uma tempestade prestes a estourar. O ar estava pesado, e Lucas podia sentir seu coração acelerado. A verdade exposta por sua mãe estava fresquinha na mente dele. Ela era a chave para desvendar tantos mistérios. Mas antes que pudesse digerir tudo, o chão tremeu novamente, fazendo-o desviar o olhar para a escuridão. Eles vêm atrás de mim, e agora, atrás de você. As palavras da sua mãe ecoaram, mas o pânico crescia em seu interior. Um grito distante cortou o silêncio, como um aviso. Lucas se virou rapidamente. O que estava acontecendo? A luz da verdade estava ofuscada por uma sombra ameaçadora. Então tudo aconteceu em um piscar de olhos. A madrasta pulou à frente, seus olhos cheios de desespero e culpa. Você não pode ouvi-la, Lucas. Não confie nela. Ela não é quem diz ser. Com esses gritos, tudo naquela sala começou a fazer sentido. Mas também a se desmoronar. O nó na garganta do garoto se apertou. O que você quer dizer com isso? A madrasta gesticulou freneticamente. Ela está enganando você. Você não faz ideia do que realmente aconteceu. Eu fiz o que era preciso para te proteger. Lucas ficou em silêncio, as palavras flutuando em sua mente. Ele nunca tinha visto tanta vulnerabilidade nela. Mas então, algo que parecia impossível aconteceu. A sombra ao fundo começou a se transformar. A silhueta da mulher que se apresentava. Ela deu um passo à frente, e seu rosto mudou, revelando algo horripilante. Em vez de seu semblante familiar, uma máscara grotesca tomava o seu lugar, com olhos vazios e um sorriso sinistro. Não, não, Lucas gritou, o terror tomando conta dele. A sala girava, e sua madrasta parecia se distanciar. O que estava acontecendo? Era uma armadilha? Ele sentia o mundo desmoronando ao seu redor, as paredes parecendo se fechar. Pedro agarrou o braço de Lucas, tentando trazê-lo de volta para a realidade. Lucas, acorda! Ela está tentando te manipular. Mas a confusão de Lucas só aumentou. Ele olhou para seu amigo e, em um momento crucial, a verdade bateu forte como um soco no estômago. O que você sabe sobre isso, Pedro?
A pergunta foi como um tiro no escuro. A expressão de Pedro foi de dor, um instantâneo de uma batalha interna. Eu não posso dizer. Por quê? Não era mais uma questão. Era um pedido de socorro. Lucas precisava de respostas, de qualquer forma. O que mais estava escondido? Então uma explosão de luz interveio. Os móveis começaram a se mover, como se uma força invisível estivesse puxando tudo em direções diferentes. As vozes começaram a misturar-se em um grito coletivo. A mulher com a máscara grotesca avançou, mas não em direção a Lucas. Em vez disso, ela se virou para Pedro. Você é o caminho. A revelação no olhar dela fazia o sangue de Lucas ferver. O que Pedro tinha a ver com tudo aquilo? Não, você está mentindo, Pedro gritou. E naquele instante, a verdade despencou como um edifício em ruínas. Lucas percebeu que Pedro não era apenas seu amigo, mas o fio que ligava todas essas mentiras. Ele virou-se para Pedro, a respiração acelerada, o coração disparando. Você sabia, desde sempre? A sala ficou em silêncio. O desespero espreitava. E naquele momento, a figura do pai de Lucas, que havia se dissipado, voltou à cena. Você não pode confiar no seu amigo Lucas. Ele não é quem pensa que é. As palavras do pai cortaram o ar como uma faca. A dúvida se acumulou em Lucas. O mundo já não tinha sentido. Ele sentiu como se estivesse flutuando, perdido em um mar de incerteza. O que ele pensou ser um caminho para a verdade era, na verdade, uma armadilha, cheia de traições e enganos. Enquanto a sala trepidava ao seu redor, Lucas ficou paralisado. Ele não sabia mais em quem confiar. Ele havia sido um peão, mas agora sentia o peso de suas escolhas. O que mais ele não sabia? A pergunta ecoava dentro dele, viva e pulsante, enquanto a escuridão cercava todos eles. Então, a sombra que antes parecia tão ameaçadora se despedaçou em vapores de luz, revelando uma mulher. Não sua mãe, não sua madrasta, mas uma figura que Lucas reconhecia, mas que nem sequer considerava. Oi, filho, estou de volta. A voz ecoou na sala e Lucas ficou paralisado. Era a irmã que ele acreditava ter perdido, alguém que nunca soube que existia. As peças se moveram de forma devastadora, e o que antes parecia um jogo, agora virava um pesadelo. Como? Você está viva? Lucas mal conseguia falar. A sala girava, mas uma nova treva começou a se formar. A irmã dele estava de pé, com um sorriso que ele não conseguia entender. Eu sempre estive aqui, Lucas. E agora, você tem uma escolha a fazer. Mais do que nunca. A verdade pode te libertar, ou te destruir. E enquanto as palavras dela ecoavam, a sala ficava mais escura. E Lucas sabia que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O que mais ele não sabia? Enquanto Lucas encarava sua irmã, que havia retornado de uma forma que desafiava a lógica, um frio cortante subiu pela espinha dele. Era como se as sombras do passado finalmente tivessem ganhado forma. Como você pode estar aqui? Ele sussurrou, as palavras mal saindo de sua boca. O coração batia descondensado, como se quisesse escapar. As paredes tremiam, e a expressão de sua irmã era de mistura de alegria e urgência. Lucas, agora não é hora de hesitar. Você precisa entender a verdade. Nela havia um brilho intenso, quase ofuscante, mas a tensão no ar era palpável. O olhar dela passou rapidamente entre a madrasta e Pedro, e Lucas sentiu o enredo se apertar ao redor dele. Eu não posso acreditar. Lucas olhou para a figura da madrasta, que agora se mostrava mais pálida que nunca. Você também sabia disso? O que mais você me escondeu? A raiva fervia dentro dele. As respostas faziam falta, e a verdade se tornava uma necessidade urgente. Ergam-se vozes e gritos distantes, tudo parecendo desmoronar ao seu redor. A madrasta então falou, com a voz trêmula. Eu fiz o que era preciso. Não podemos deixar que ele venha. Não podemos.
Sua expressão era de pavor absoluto. Lucas se virou rapidamente, olhando para a janela aberta atrás dele. Estrondos e ventos cortantes começavam a ecoar. Algo estava prestes a acontecer. Quem vem? Lucas perguntou. O que ele antes acreditara ser um reencontro mágico agora se tornava uma névoa de incertezas. Nesse momento, uma sombra se projetou na parede e uma figura conhecida começou a emergir, parado na porta. O medo entrou na sala como uma onda gelada. Lucas não queria crer nos próprios olhos. Era seu pai, mas seu semblante estava distorcido, como se estivesse se contorcendo em dor. E não era só isso. Algo estava extremamente errado. Lucas, ele sussurrou. Mas ao invés de preocupação, havia uma intensidade sombria. Você deve escolher, meu filho, a verdade ou a dor. Uma decisão que vai muito além de nós. A atmosfera tornou-se sufocante. A irmã de Lucas, normalmente tão forte, parecia hesitar. Temos que ir. Mas ele... Ponto. A voz dela falhou. O olhar de Lucas fixou-se em seu pai, que começava a se aproximar. O que você quer dizer com isso? Lucas gritou, sua voz tremendo. A expressão em seu rosto mudava. Era quase como se ele estivesse se transformando ali. Eles não devem saber. Você é um meio-termo vital entre o que foi e o que será. Pedro começou a puxar Lucas para trás. Não, Lucas. Ele não é o que acha que é. Ele estava pálido, os olhos arregalados. Cale-se, o pai gritou. E a força das palavras parecia explodir em ecos. Você não entende o que você é, Lucas. Sua irmã não é sua irmã. É uma encarnação das sombras. Um silêncio absoluto tomou conta. E Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Como assim? O desespero misturou-se com confusão. As lágrimas brotaram de seus olhos. Ela sempre esteve aqui. Não pode ser verdade. Não, não! A irmã gritou, mas sua voz agora soava distante, desconexa. É uma mentira. Isso é o que eles querem que você acredite. Enquanto Lucas lutava para entender, a sala começou a girar, e tudo à sua volta se desvanecia em uma tempestade de gritos e sombras. Ele não conseguia decidir em quem confiar. E nesse momento de caos, uma explosão de luz irrompeu pelas janelas, iluminando tudo com uma força devastadora. Decida agora! A voz dele ecoou, divina e aterrorizante, enquanto o chão sob Lucas parecia se abrir. E lá estava ele, preso. Em um labirinto. A porta se fechou, e a escuridão começou a fechar-se sobre ele. O que mais ele não sabia? As sombras dançavam ao seu redor, rindo, fazendo-o questionar tudo. A escolha que ele temia estava prestes a se revelar, e ele não estava preparado para as consequências de um passado que se desenrolava diante dele de um jeito que nenhuma mente poderia imaginar. O futuro era incerto, e a cada batida do coração, a verdade ameaçava se libertar. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Enquanto a sala tremia, Lucas sentiu as palavras do pai ecoarem profundamente dentro dele. A figura do homem se tornava uma sombra, mas as suas emoções eram reais. A escolha está nas suas mãos, Lucas. Sua voz cortante fez o garoto estremecer. E enquanto tudo à sua volta parecia se desmanchar, ele encarou a irmã, sem palavras, mas repleto de desespero. Lucas, escute, ele está tentando te manipular. A irmã gritou, mas a sua voz tremia. A verdade é que... Mas as sombras cresceram, e as palavras dela se perderam na escuridão. O que mais ele não sabia? O medo tomou conta de Lucas, fazendo seu coração disparar. Ele olhou novamente para seu pai, que avançava com um olhar intenso. Você não sabe o que está em jogo. Eles virão atrás de você, Lucas. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. E então, ao seu redor, o ar começou a vibrar.
O pai estava se transformando em uma sombra, uma criatura sombria que se contorcia sob a luz intensa. O que era real? O que era ilusão? Não escute, não escute. A voz da madrasta agora soava como um grito desesperado. A sala girava, e Lucas sentia que tudo estava se desfazendo. Pedro, o amigo fiel, puxava seu braço. Vamos, Lucas. Precisamos sair daqui. A escolha rondava sua mente como um eco. A verdade ou a dor? Ele levantou a voz. Basta. Chega de mentiras. Eu quero saber a verdade. Toda a verdade. Nesse momento, um estrondo ressoou, e a sala caiu em um silêncio mortal. A figura do pai pareceu hesitar, como se a própria sala estivesse retendo a respiração. Então, a sombra se dissipou, revelando um rosto que Lucas reconhecia, mas que estava longe do que ele imaginava. Eu sou parte da verdade e da dor. E você, Lucas, é o elo entre eles. Em um momento de clareza, tudo fez sentido. Ele não estava aqui apenas para escolher. Ele era a chave. Ele não era apenas um peão, mas o centro de tudo. Olhou para todos ao seu redor, os medos e as esperanças misturados em seus olhares. Eu escolho. As palavras pareciam fluir de sua boca. Eu escolho a verdade. Um brilho intenso irrompeu do chão, criando ondas de luz que expulsavam a escuridão. A sala se iluminou, e por um instante todos estavam juntos, conectados pela escolha que Lucas fizera. E então, com o último grito, a energia se desfez, e a sala se tornou um sussurro de luz. Está feito, a voz ecoou. A divisão entre eles parecia se esvair. Lucas sentiu uma onda de alívio, mas também uma dor profunda. Ele havia escolhido, sim, mas a jornada estava longe de terminar. As imagens das sombras dançaram em sua mente, uma nova luta começando. Ele olhou para a irmã, e ela sorriu, embora suas lágrimas escorressem. Nós vamos encontrar uma maneira. Estamos juntos nisso. Com um último olhar para Pedro e a madrasta, Lucas sentiu que a verdade estava apenas começando a desabrochar. A escolha era dele, agora e sempre. E em um sopro de despedida, a sala se dissolveu, em luz levando todos os segredos e sombras embora. A vida de Lucas tomava um novo rumo, e a pergunta pairava no ar. O que mais está por vir? Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias vibrantes como essa continuem a ser contadas. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que está por vir. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa.